Rafinha não é mais jogador do Flamengo. Como antecipamos aqui no canal Vene Casagrande, o lateral direito aceitou a proposta do Olympiacos e deixou a equipe rubro-negra. Inclusive, o jogador já está no Rio de Janeiro e vai embarcar na próxima quarta-feira para se apresentar ao clube grego e assinar o contrato válido por 2 temporadas. O assunto Rafinha no Flamengo já é passado e a diretoria já está olhando para o futuro. A primeira decisão foi de promover o jovem lateral direito Mateuzinho, atualmente titular da equipe sub-20, ao elenco profissional. O jogador vai iniciar os trabalhos no time principal já na próxima semana. Enquanto isso, a diretoria está no mercado, não perde tempo e vai em busca de um jogador para suprir a saída do experiente Rafinha. O perfil traçado pela diretoria já foi feito. A diretoria do Flamengo quer um jogador experiente, com histórico vencedor e que esteja sem contrato. Isso porque a janela de transferência para jogadores vindo do exterior abre apenas no dia 13 de outubro. Então, com isso, atualmente, o Flamengo só pode contratar jogadores que estejam atuando no mercado nacional ou que estejam sem contrato. Pelo que apurei, o favorito da lista do Flamengo é o chileno Mauricio Isla, de 32 anos. É um histórico de fato vencedor, ele já conquistou a Copa América pela seleção chilena, é um jogador que tem muitas passagens pela seleção chilena. Na Europa, ele já atuou na Itália pela Udinese, Cagliari, Juventus, na Inglaterra pelo Queen Park Rangers, na França pelo Olympique de Marseille e na Turquia pelo Fenerbahçe. Inclusive, o time turco foi seu último clube. O jogador não entra em campo desde o dia 14 de março. Nesta temporada ele jogou por 8 partidas e está sem clube desde então. Pelo que eu li na imprensa internacional, o Boca Juniors da Argentina tentou a contratação do jogador, mas as negociações não avançaram. É um jogador que de fato agrada bastante a diretoria do Flamengo, tem o perfil que a diretoria traçou para trazer para o lugar do Rafinha, como eu disse, é um perfil experiente, com histórico vencedor e que esteja sem contrato. E o Mauricio Isla, de 32 anos, se encaixa perfeitamente nesse perfil. Eu entrei em contato com o empresário do jogador, Arturo Jiménez. Perguntei para ele se o Flamengo já havia entrado em contato. Ele não quis dar detalhes, mas quando eu perguntei se o jogador se interessaria em atuar no mercado brasileiro, mais precisamente no Flamengo, ele não deixou dúvidas. Ele disse: obviamente, o jogador se interessa bastante. Ou seja, agora resta ao Flamengo dar continuidade às negociações e, de fato, partir para cima do jogador. Um outro jogador que eu soube que foi oferecido foi o Pablo Zabaleta, o argentino de 35 anos, mas tem uma idade um pouco mais avançada, ou seja, já vira segunda opção também. O Flamengo também não quer fazer uma contratação de um jogador com idade tão avançada, já pensa no futuro, mas ele foi oferecido por agentes brasileiros já nesta sexta-feira, após a coletiva de imprensa do Marcos Braz, quando ele confirmou a saída do Rafinha. Ele está livre no mercado desde que deixou o West Ham da Inglaterra. É um jogador que já trabalhou com o treinador Domi, atual comandante do Flamengo, na época de Manchester City, ou seja, o treinador conhece bastante esse jogador, mas a diretoria tem preferência pelo Mauricio Isla. Inclusive, segundo a imprensa internacional, os contatos já foram feitos. Eu confesso que eu não consegui confirmar se os contatos foram iniciados, mas eu conversei com o empresário do jogador e ele deixou claro que o jogador tem muito interesse em atuar pelo Flamengo. Eu sei que muita gente vai me perguntar sobre o Guga, lateral direito do Atlético Mineiro. É um jogador que é muito bem avaliado pelo Flamengo. O Flamengo, inclusive, já se interessou por esse jogador anteriormente. É um jogador que não nega para ninguém. Ele já foi, inclusive, afastado por isso, mas é torcedor do Flamengo, já comemorou gol e classificação do Flamengo quando já estava no Atlético Mineiro, mas é um jogador que teria que fazer um investimento muito alto. Vou dar um exemplo. Recentemente, o Spartak de Moscou ficou perto de contratar o jovem Guga, de 21 anos, por cerca de 5 milhões de euros. Isso dá em torno de 30 milhões de reais, ou seja, é um investimento muito alto. O Flamengo, nesse momento, vai optar por um jogador que esteja sem contrato, justamente por ser um investimento mais barato, digamos assim. Não teria que comprar um jogador de um novo clube. É só você negociar salário e luvas e trazer o jogador. E pelo que eu sei, o Mauricio Isla, de fato, é o favorito dessa lista. E, como eu disse, o perfil já foi traçado. É um jogador experiente, com histórico vencedor e que esteja sem contrato. Repetindo, Mauricio Isla se encaixa perfeitamente neste perfil traçado pela diretoria do Flamengo.